Menina perdida no sertão, volta para casa, mas revela um segredo devastador que mudará tudo. Lúcia havia passado semanas se perdendo no sertão, enfrentando as areias quentes e o sol implacável que queimava sua pele. Quando, por fim, viu o contorno de sua cidade no horizonte, um turbilhão de emoções a invadiu. O lar. Mas com ele, uma sombra crescente de segredos que ela mal podia compreender. As lembranças de dias mais suaves dançavam em sua mente, mas a verdade que a acompanhava, uma condição rara e mortal, pesava como um fardo insuportável. Assim que entrou na cidade, Lúcia sentiu olhares curiosos. As pessoas pararam o que faziam e sussurraram, suas vozes misturadas como ecos de um passado que todos pareciam querer esquecer. É um milagre, exclamou uma mulher, passando a mão pelo coração. Mas Lúcia sabia que seu milagre era quase um pesadelo. A sensação de desespero a sufocava, um aperto no peito que não desapareceria só porque ela tinha voltado. Ao chegar em casa, o estrondo de alegria dos familiares quase a fez desmaiar. Mãe e pai a abraçaram como se ela fosse o espírito que havia retornado. Mas Lúcia se sentiu distante, uma estranha em seu próprio lar. O amor que sentiram ignorava a tempestade que se desenrolava dentro dela. Lucas, seu melhor amigo de infância, estava lá. Ele a olhou com uma mistura de alívio e um sentimento que Lúcia só podia descrever como confuso. Sempre foi assim entre eles. Ele, o suporte constante, e ela, a efervescente. Mas agora havia uma tensão no ar. Uma emoção reprimida que transbordava sempre que ele se aproximava. Para ele, Lúcia sempre fora uma luz, mas seus olhos o traíam, revelando um amor que nunca ousou confessar. Então, numa fração de segundo, o céu claro mudou. As nuvens se formaram, e uma tempestade de areia se aproximou, tirando o fôlego de quem assistia. Era como se a cidade estivesse sendo coberta por uma capa escura, e a atmosfera carregada de dor e mistério. As vozes estavam mais altas agora. Ritos de alerta e preocupação ecoando pelas ruas. Mas para Lúcia, a tempestade representava mais do que apenas um evento natural. Ela se sentia como uma cortina sendo puxada, revelando segredos obscuros enterrados nas areias do tempo. Você precisa contar a eles, Lucas sussurrou, o olhar mais intenso do que nunca, mas Lúcia hesitou. Revelar. Sua condição era como abrir uma porta para o abismo. E se ela falhasse? E se ao contar, tudo o que amava se desmoronasse? Enquanto a areia invadia tudo ao seu redor, o pânico crescia dentro dela. O tempo estava se esgotando. Desesperada, Lúcia sabia que precisava desvendar os mistérios antes que esses segredos destruíssem sua vida e a de todos ao seu redor. O que tornar-se-ia dela se não conseguisse? O que a tempestade realmente descobrira? E mais importante, conseguiria ter coragem suficiente para enfrentar não apenas a verdade, mas sua própria vulnerabilidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As nuvens de areia começaram a se aproximar rapidamente, cobrindo tudo com um manto escuro. Lúcia sentia seu coração acelerar, um tambor ensurdecedor em seu peito, enquanto tentava encontrar as palavras certas. Lucas ainda olhava, sua expressão intensa quase a intimidava. Você precisa contar a eles.
Sua voz soou como um eco perdido no meio do barulho crescente da tempestade. A fração de segundo que passou entre as palavras de Lucas e o que viria a seguir parecia uma eternidade. Então, um grito cortou o ar. O som era agudo e desesperado. Era Valéria, sua irmã mais nova. Lúcia virou-se imediatamente, o coração na garganta. Valéria estava lá, no meio do pátio, com os olhos arregalados, segurando algo com as mãos tremendo. Lúcia, ela exclamou, a voz embargada. Olha, olha o que eu encontrei. Era um objeto negro, meio enterrado na areia. Quando Lúcia se aproximou, a visão a paralisou. Um medalhão. Espera. Seus pensamentos se desenrolaram. Ela já tinha visto aquele símbolo antes. Era o mesmo que sua mãe usava. O mesmo que representava o segredo da família. Lúcia estendeu a mão e, ao tocar o medalhão, uma onda de imagens a invadiu. Sua mãe jovem, sorrindo, escondendo algo num baú, e uma conversa sussurrada entre dois homens. O colesterol ajudava a desvanecer o tempo, e de repente Lúcia entendeu. Seu coração afundou. Tudo fazia sentido. Uma realidade sombria que ela jamais imaginou. Lúcia, o que há de errado? Lucas a puxou para a realidade, seus olhos preocupados. Mas Lúcia estava perdida em um mar de revelações, que afundava como um peso enorme. Isso é o que eu temia, o que minha mãe escondeu de todos nós. Neste instante, a tempestade de areia a atingiu com força, como se a natureza estivesse se revoltando contra os segredos a serem revelados. Lúcia olhou para Valéria e então para Lucas. Tudo isso gira em torno da nossa família. Não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. Há segredos, vidas se interligando que irão nos destruir se não forem revelados. A expressão de Lucas se transformou em confusão e medo. O que você está dizendo, Lúcia? Do que você está falando? Neste momento, uma rajada de vento forte lançou areia e poeira, como se quisesse interromper a conversa. As vozes da cidade se tornaram um ruído distante, enquanto o pânico começava a tomar conta de todos. Lúcia viu as pessoas se afastando, os olhares as penetravam e a urgência crescia. Precisamos ir, agora! Valéria gritou. Mas Lúcia estava presa, sua mente se debatendo entre a vontade de correr e a necessidade de dividir aquele peso. Lucas, a voz dela tremia. Algo que eu não contei, algo que mudou tudo, é que um estrondo a interrompeu. A tempestade parecia ter encarnado a própria fúria. E, em meio ao caos, uma figura desconhecida surgiu, vestida de maneira estranha, como se viesse de um tempo diferente e tivesse ligado a história de Lúcia a um destino trágico. Lúcia, você precisa saber quem você realmente é. A voz da figura era grave e carregada de urgência. O primeiro instinto de Lúcia foi de recuar, mas o olhar fixo e profundo daquela pessoa parecia segurar toda a verdade que ela buscava. As palavras ecoaram em sua mente. Quem era ela? O que mais havia escondido? A tempestade rugia ao seu redor, enquanto a figura se aproximava, prestes a revelar tudo. E naquele momento, a realização de que a vida de Lúcia, assim como as vidas de todos ao seu redor, estava prestes a mudar para sempre. A figura desconhecida se aproximou rapidamente e Lúcia sentiu um frio na espinha. O olhar intenso da pessoa era irresistível, como se estivesse segurando toda a verdade do universo nas mãos. Lúcia, você precisa saber quem você realmente é. A voz era rouca, quase um sussurro, mas cheia de poder. Quem é você? Lúcia perguntou, a voz trêmula. Sua mente girava, intercalando imagens do passado com o presente caótico. O vento gritou e a tempestade se intensificou. Lucas e Valéria olhavam atordoados, prisões de confusão. Vá, diga a eles. A figura insistia, como se fosse urgente. A verdade não pode permanecer enterrada, assim como estes segredos. Lúcia hesitou.
Um nó se formou em sua garganta. Que segredos? O que você sabe sobre mim? Mas antes que a figura respondesse, o céu explodiu em um estrondo violento. Lúcia virou-se para o som. O que era aquilo? Um clarão, depois um grito. A cidade estava em desordem. O caos se espalhou como um incêndio em mato seco. O medo a envolveu. Ela olhou para a figura, que estava agora muito mais próxima. Lúcia, a resposta está na história que você nunca conheceu, disse com um peso nas palavras. Mas, o que eu não sei? Lúcia sentiu sua realidade como um castelo de cartas prestes a desmoronar. A instabilidade crescia. Então, um grito estrondoso fez cada um deles parar. Os cidadãos se afastavam, e a poeira de areia parecia ganhar vida, transformando-se em uma onda avassaladora. A figura levantou uma mão, com pressa de proteção. A tempestade traz revelações. Este não é apenas um evento natural. Sua vida, sua família, tudo está conectado. Fitas de memória se desenrolavam na mente de Lúcia. Por favor, o que está acontecendo? E naquele instante, como um feitiço quebrado, a figura virou-se e apontou para Valéria, que tinha os olhos como pratos. É você, Valéria, o que você está escondendo? O silêncio caiu como um peso. Lúcia olhou para a irmã confusa. Valéria deu um passo para trás, incrédula. As palavras pareciam congeladas no ar. O que você quer dizer com isso? A figura avançou, firme. Ela carrega a chave do seu passado, Lúcia. A verdade sobre a sua mãe, os segredos da família, tudo isso está ligado a ela. As mãos de Valéria tremeram, seus olhos transbordando desespero. Eu não posso contar. O chão sob seus pés pareceu ceder. Lúcia olhou para Lucas, buscando apoio, mas seu olhar dizia tudo. Ele também estava chocado. Valéria, o que você sabe? O que você está escondendo de mim? O pânico crescia na voz de Lúcia. Tudo que sabemos pode mudar tudo, Lúcia. Eu não posso arriscar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Valéria. A nossa vida, a segurança da nossa família. Uma convulsão de horror passou pelo corpo de Lúcia. Como assim? É nossa vida. Somos nós que temos que saber a verdade. Mas Valéria já estava recuando. O vento e a areia estavam em uma dança descontrolada. E a tempestade parecia querer engolir tudo. Não, eu não posso. Está fora de controle. E no instante seguinte, um clarão intensamente vermelho iluminou o céu, fazendo todos congelarem. Era um sinal, um aviso cósmico do que estava por vir. Valéria caiu de joelhos, cobrindo a cabeça com os braços. Alguém vem, precisamos ir agora. Valéria! Lúcia gritou, mas o pânico havia tomado conta. O olhar da figura misteriosa se endureceu. Vocês precisam enfrentar a verdade. Brian teve que desistir por causa de você, Valéria. As palavras cortaram o ar como faca. Lúcia sentiu um frio que nunca imaginou ser possível. Brian, o que você sabe sobre ele? O eco do nome disparou um veneno no coração de Lúcia. Os laços da amizade e da família estavam se desintegrando. Ele não está mais entre nós, Valéria. E isso é por sua causa. A figura insistiu, enquanto a tempestade rugia ao redor. Lúcia se sentiu perdida. Um mundo de confissões não só a dividia de sua irmã, mas também de tudo que acreditava. As vidas, amores, promessas, tudo poderia ter sido em vão. O que mais estava enterrado nas areias do sertão? Valéria, o que você realmente esconde? A resposta estava tão próxima de sua boca, e nesse momento, tudo transpôs. Ela só queria entender. A tempestade estava prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. Mas o que aconteceria se essa verdade fosse mais do que poderiam suportar? Lúcia olhou fixamente para Valéria, o coração pulsando no peito. O que sua irmã poderia estar escondendo? As palavras ecoavam na sua mente,
cada uma mais pesada que a anterior. A tempestade rugindo ao redor parecia uma metáfora perfeita para o caos que estava se desenrolando dentro dela. Valéria, por favor. A voz de Lúcia tremeu. Precisamos saber a verdade. Valéria hesitou. A expressão de desespero estampada em seu rosto. O descontrole da tempestade não era nada comparado ao que estava prestes a ser revelado. Você não entende, Lúcia. Eu não posso. Era como se cada palavra cortasse mais fundo, exposta sob a pressão do momento. Não pode ou não quer? O tom de Lúcia se tornou mais elevado, sua frustração transbordando. Lucas estava paralisado, a insegurança dele misturando-se ao medo da situação. Ele parecia querer protegê-las, mas não sabia como. Nesse instante, um clarão alaranjado iluminou o céu, como se o próprio universo estivesse gritando por atenção. A visão da figura misteriosa ficou turva diante da luz intensa, mas suas palavras ecoaram diretamente no coração de Lúcia. A verdade está ao seu redor, Lúcia. Está mais próxima do que você imagina. A tempestade continuou seu ataque, mas o som distante de uma sirene começou a se misturar ao caos. O pânico na cidade não estava apenas por causa da tempestade. Havia algo mais vindo. Um grupo de pessoas correndo, gritando entre si, se aproximou do pátio. Deixe-me ir, Valéria gritou, puxando Lúcia para perto, mas o movimento foi abruptamente interrompido. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés, e a cidade ficou mergulhada em um frenesi instantâneo. Paredes estavam ruindo, e os cidadãos entraram em estado de alerta total. O que está acontecendo? Lúcia perguntou, mas Valéria parecia mais preocupada que nunca. Os olhos dela estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. E quando Lúcia seguiu o olhar da irmã, seu estômago se aperta. Havia uma figura estranha na multidão, alguém com um aspecto sombrio, como se estivesse fora do lugar. O olhar dele se fixou em Valéria, e o ambiente ficou gelado. Ela não pode saber. Não pode, ele gritou, a voz cortante como uma lâmina. A consciência de Lúcia disparou. Quem era aquele? O inesperado visitante parecia estar ligado a Valéria, de uma maneira que Lúcia não compreendia. Valéria, o que você sabe? Lúcia insistiu, a pressão no ambiente se tornando quase insuportável. E, como se o mundo estivesse conspirando contra elas. A figura tomou um passo à frente. É hora de você saber, Valéria. A palavra saber ecoou como um trovão, e a terra tremeu novamente. Você é mais do que pensa. Todo esse mistério, as mentiras. Elas estão ligadas à sua origem. Lúcia estremeceu. As peças estavam começando a se juntar, mas a verdade parecia além do que ela poderia dedicar a acreditar. O que Valéria tinha a ver com tudo isso? O que era tão devastador? A irmã, agora pálida como a lua, gritou: Não, eu não sou parte disso. A negação transparecia como uma ferida exposta, e a figura sorriu de maneira sombria. Não finja, Valéria. Você não pode escapar de quem realmente é. Em um momento, o chão sob seus pés se partiu. O que parecia ser uma fissura na realidade se abriu, e Lúcia deu um passo para trás, aterrorizada. A areia parecia formar um portal, sugando tudo ao redor. Gritos começaram a ecoar enquanto a tempestade se intensificava, tornando cada som mais distorcido. Valéria, o que você está escondendo? A acusação desesperada de Lúcia ecoou entre o pânico. E a irmã caiu em lágrimas. Eu não sei se posso dizer, Brian, ele. Um som estrondoso interrompeu a confissão, enquanto o vento uivava como se quisesse levar todos embora. E então, do nada, um grande clarão tomou conta do céu, ofuscando tudo por um momento. Lúcia se escudava atrás de Lucas, mas a visão da cidade em caos e a figura qualquer a encarando pareciam muito distantes. Ele está vivo, Lúcia. Brian está vivo.
As palavras de Valéria cortaram como uma lâmina. O impacto de sua revelação foi instantâneo. O mundo de Lúcia balançava mais uma vez, e quando o clarão desapareceu, a verdade se instalou como um peso pesado em seus corações. O que isso significava? O que mais estava enterrado sob as areias que o cercavam, enquanto a tempestade rugia e a cidade tremia? Lúcia percebeu que a revelação de Valéria não era apenas um segredo. Era uma porta aberta para o desconhecido. O que aconteceria quando eles realmente entrassem nesse mistério? A cidade desacelerou enquanto o tempo parecia parar. O olhar de Lúcia se fixou nos olhos de Valéria, cheia de medo e uma estranha esperança. O que mais ela teria que dizer? E mais importante, o que realmente significava ter Brian ainda vivo? Lúcia congelou, as palavras de Valéria reverberando em sua mente. Brian está vivo! A cidade estava em caos, a tempestade rugindo ao redor, mas nada disso importava naquele momento. O mundo dela estava prestes a desmoronar. A figura sombria que se aproximava tinha um olhar fixo e intenso. O que você está escondendo, Valéria? Lúcia implorou, a urgência se intensificando. Valéria parecia num estado de transe, a sombra da verdade oprimindo. Ele não está apenas vivo, ele é parte de algo muito maior, Valéria finalmente murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Brian não é quem você pensa que é, Lúcia. Como assim? Lúcia sentiu o coração disparar, cada batida um sinal de alerta. A tempestade parecia perceber a tensão, agindo como um personagem na história. Antes que Valéria pudesse explicar, um estrondo ensurdecedor ressoou. O céu se iluminando em um vermelho chocante. A terra tremeu sob seus pés. Lúcia sentiu seu corpo gelar. O que está acontecendo? Gritou, mas o som foi tragado pelo vento. Lucas olhava para Valéria, depois para Lúcia, o desconforto em sua expressão tomando conta. Que segredo é esse, Valéria? O que você está escondendo de nós? A cidade estava em pânico, mas sua preocupação agora estava centrada na irmã. Brian pertence a uma linhagem que não podemos ignorar. Valéria entre soluços. Ele estava aqui por um motivo, e isso pode mudar tudo. As palavras saltaram como um relâmpago, cada sílaba um golpe na mente de Lúcia. Linhagem? Que linhagem? A confusão estava se tornando insuportável, e a verdade parecia se escorregar entre seus dedos. E então, a figura sombria revelou um símbolo em seu pescoço. Um medalhão, exatamente igual ao que Lúcia viu antes. Seu coração disparou novamente, pulsando na sua garganta. Você também é parte disso? Perguntou perplexa. O medo em sua voz era palpável. Sim, a figura se inclinou, a voz firme e determinada. Brian era o guardião de muitos segredos que podem mudar o destino de todos nós. Ele estava em risco, e você não sabe o quanto isso já afetou sua vida. O olhar de Lúcia se cruzou com o de Valéria, que agora tremia. O que você está dizendo? Brian, ele não está só perdido. Ele é um foco de todo esse caos. A nossa cidade, a nossa família, o temor cresceu a cada instante, e enquanto a tempestade se intensificava, Lúcia colocou as mãos na cabeça, tentando processar tudo. Mas, se Brian está vivo, por que ninguém nos disse? Ele se escondeu para se proteger, e para proteger vocês, respondeu a figura, agora mais próxima. Mas a verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Há poderes em jogo, algo que transcende vocês. Nesse momento, Valéria colapsou. É por causa da nossa mãe. Ela sabia, ela sempre soube. O impacto de suas palavras fez com que Lúcia sentisse o chão se abrir sob seus pés. O certificado da chocante realidade a cercava. A multidão começava a se dispersar, mas Lúcia e Lucas estavam paralisados, presos na interrogação. Por que nossa família está envolvida nisso? O que mais está escondido? Valéria, chorando, balançou a cabeça como se estivesse perdendo a razão. Alhe do nosso pai. Ele não é quem pensamos. Ele faz parte dessa linhagem também.
Um silêncio sepulcral tomou conta do cenário. Lúcia sentiu uma dor profunda, algo dentro dela que se partia. E o que por muito tempo foi apenas um mistério, se transformou em uma catástrofe iminente. Brian, Valéria e o pai eram peças de um quebra-cabeça que Lúcia nunca imaginou que a envolveria. Precisamos descobrir mais. O que você sabe realmente, Valéria? As palavras ecoaram enquanto a tempestade rugia, a realidade distorcida em seu interior. E enquanto a areia subia, trazendo consigo cada segredo, Lúcia sentiu o desespero crescer. Mas antes que Valéria pudesse responder, a figura interveio novamente, sua voz firme. A tempestade não é apenas climática. É uma manifestação do que ainda está por vir. Vocês estão prestes a saber tudo. E talvez isso não seja mais do que um jogo a ser jogado entre as sombras. A tensão se acumulava ao redor deles. E Lúcia, agora cheia de insegurança e uma determinação crescente, sabia que o futuro estava prestes a mudar irremediavelmente. E que, seja qual for o desfecho, não haveria como voltar atrás. Lúcia congelou, as palavras de Valéria reverberando em sua mente. Brian está vivo? A cidade estava em caos, a tempestade rugindo ao redor. Mas nada disso importava naquele momento. O mundo dela estava prestes a desmoronar. A figura sombria que se aproximava tinha um olhar fixo e intenso. O que você está escondendo, Valéria? Lúcia implorou, a urgência se intensificando. Valéria parecia num estado de transe, a sombra da verdade a oprimindo. Ele não está apenas vivo. Ele é parte de algo muito maior. Valéria finalmente murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Brian não é quem você pensa que é, Lúcia. Como assim? Lúcia sentia o coração disparar, cada batida um sinal de alerta. A tempestade parecia perceber a tensão, agindo como um personagem na história. Antes que Valéria pudesse explicar, um estrondo ensurdecedor ressoou, o céu se iluminando em um vermelho chocante. A terra tremeu sob seus pés. Lúcia sentiu seu corpo gelar. O que está acontecendo? Gritou, mas o som foi tragado pelo vento. Lucas olhava para Valéria, depois para Lúcia, o desconforto em sua expressão tomando conta. Que segredo é esse, Valéria? O que você está escondendo de nós? A cidade estava em pânico, mas sua preocupação agora estava centrada na irmã. Brian pertence a uma linhagem que não podemos ignorar. Valéria entre soluços. Ele estava aqui por um motivo, e isso pode mudar tudo. As palavras saltaram como um relâmpago, cada sílaba um golpe na mente de Lúcia. Linhagem? Que linhagem? A confusão estava se tornando insuportável, e a verdade parecia se escorregar entre seus dedos. E então, a figura sombria revelou um símbolo em seu pescoço. Um medalhão exatamente igual ao que Lúcia viu antes. Seu coração disparou novamente, pulsando na sua garganta. Você? Você também é parte disso? Perguntou perplexa. O medo em sua voz era palpável. Sim. A figura se inclinou, a voz firme e determinada. Brian era o guardião de muitos segredos que podem mudar o destino de todos nós. Ele estava em risco. E você não sabe o quanto isso já afetou sua vida. O olhar de Lúcia se cruzou com o de Valéria, que agora tremia. O que você está dizendo? Brian, ele não está só perdido. Ele é um foco de todo esse caos. A nossa cidade, a nossa família. O temor cresceu a cada instante enquanto a tempestade se intensificava. Lúcia colocou as mãos na cabeça, tentando processar tudo. Mas, se Brian está vivo, por que ninguém nos disse? Ele se escondeu para se proteger, e para proteger vocês, respondeu a figura, agora mais próxima. Mas a verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Há poderes em jogo, algo que transcende vocês. Nesse momento, Valéria colapsou. É por causa da nossa mãe. Ela sabia,
Ela sempre soube. O impacto de suas palavras fez com que Lúcia sentisse o chão se abrir sob seus pés. O certificado da chocante realidade a cercava. A multidão começava a se dispersar, mas Lúcia e Lucas estavam paralisados, presos na interrogação. Por que nossa família está envolvida nisso? O que mais está escondido? Valéria, chorando, balançou a cabeça como se estivesse perdendo a razão. A linhagem do nosso pai, ele não é quem pensamos. Ele faz parte dessa linhagem também. Um silêncio sepulcral tomou conta do cenário. Lúcia sentiu uma dor profunda, algo dentro dela que se partia. E o que por muito tempo foi apenas um mistério se transformou em uma catástrofe iminente. Brian, Valéria e o pai eram peças de um quebra-cabeça que Lúcia nunca imaginou que a envolveria. Precisamos descobrir mais. O que você sabe realmente, Valéria? As palavras ecoaram enquanto a tempestade rugia, a realidade distorcida em seu interior. E enquanto a areia subia, trazendo consigo cada segredo, Lúcia sentiu o desespero crescer. Mas antes que Valéria pudesse responder, a figura interveio novamente, sua voz firme. A tempestade não é apenas climática, é uma manifestação do que ainda está por vir. Vocês estão prestes a saber tudo, e talvez isso não seja mais do que um jogo a ser jogado entre as sombras. E então, sem aviso, um estonteante clarão cortou o céu, e um estrondo sussurrou nas profundezas da terra. As pessoas à sua volta gritaram e correram para se proteger. A areia subia em redemoinhos, e Lúcia, numa fração de segundo, viu uma sombra se destacando no horizonte. Essa figura estava se aproximando, e era uma forma familiar. Era Brian. Brian, Lúcia gritou, mas então algo dentro dela congelou. O olhar dele era gelado, vazio. Não era a pessoa que havia amado. Não era o amigo que conhecera. O Brian que se aproximava tinha um ar de poder que era aterrorizante. Ele parou em frente a Valéria e a conexão entre eles era palpável. Você não deveria ter revelado. Agora está feito, disse ele. E as palavras foram como um golpe para Lúcia. O que estava acontecendo? O olhar de Valéria se transformou de desespero em algo que Lúcia nunca havia visto. Uma determinação sombria. Brian, você sempre soube do que se tratava, não é? A tempestade rugia ao redor deles, mas o mundo parecia parar enquanto Lúcia absorvia a cena. O choque fez sua cabeça girar. O Brian, que tinha desaparecido, se transformou no próprio emissário da tempestade. E isso mudaria toda a narrativa. O que mais você escondeu, Valéria? O coração de Lúcia despencou. Os laços entre irmãos estavam se desfazendo, e a ordem do mundo estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Brian não era apenas uma chave, ele era a destruição personificada. Você não entende, Lúcia. Eu fiz isso por você. Valéria gritou, mas os olhares de Brian e Valéria agora estavam entrelaçados em um entendimento profundo que não poderia ser mais devastador. O que mais havia entre eles? A verdade parecia mais distante do que nunca, mas Lúcia sabia que estava à beira de um colapso emocional. O peso de tudo isso era insuportável. Brian olhou para Lúcia e, por um momento, pensou que poderia ver uma fagulha de saudade em seu olhar, mas foi rápido. Você tem que escolher um lado, Lúcia, ele disse, sua voz ecoando pela tempestade, como se as próprias almas dos antigos ancestrais lhe dessem poder. E enquanto o céu explodia em cores, Lúcia percebeu, tudo o que ela conhecia estava mudando, e a pergunta, que ficou pendurada no ar agora, reverberava em seu coração. Qual lado ela escolheria? Lúcia congelou, as palavras de Valéria reverberando em sua mente. Brian está vivo. A cidade estava em caos, a tempestade rugindo ao redor. Mas nada disso importava naquele momento. O mundo dela estava prestes a desmoronar. A figura sombria que se aproximava tinha um olhar fixo e
e intenso. O que você está escondendo, Valéria? Lucy implorou, a urgência se intensificando. Valéria parecia num estado de transe, a sombra da verdade a oprimindo. Ele não está apenas vivo, ele é parte de algo muito maior. Valéria finalmente murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Brian não é quem você pensa que é, Lúcia. Como assim? Lúcia sentia o coração disparar. Cada batida, um sinal de alerta. A tempestade. Parecia perceber a tensão, agindo como um personagem na história. Antes que Valéria pudesse explicar, um estrondo ensurdecedor ressoou, o céu se iluminando em um vermelho chocante. A terra tremeu sob seus pés. Lúcia sentiu seu corpo gelar. O que está acontecendo? Gritou. Mas o som foi tragado pelo vento. Lucas olhava para Valéria, depois para Lúcia, o desconforto em sua expressão tomando conta. Que segredo é esse, Valéria? O que você está escondendo de nós? A cidade estava em pânico, mas sua preocupação agora estava centrada na irmã. Brian pertence a uma linhagem que não podemos ignorar. Valéria entre soluços. Ele estava aqui por um motivo, e isso pode mudar tudo. As palavras saltaram como um relâmpago. Cada sílaba um golpe na mente de Lúcia. Linhagem? Que linhagem? A confusão estava se tornando insuportável e a verdade parecia se escorregar entre seus dedos. E então, a figura sombria revelou um símbolo em seu pescoço. Um medalhão, exatamente igual ao que Lúcia viu antes. Seu coração disparou novamente, pulsando na sua garganta. Você? É partidos disso? Perguntou, perplexa. O medo em sua voz era palpável. Sim, a figura se inclinou, a voz firme e determinada. Brian era o guardião de muitos segredos que podem mudar o destino de todos nós. Ele estava em risco. E você não sabe o quanto isso já afetou sua vida. O olhar de Lúcia se cruzou com o de Valéria, que agora tremia. O que você está dizendo? Brian, ele não está só perdido. Ele é um foco de todo esse caos. A nossa cidade, a nossa família. O temor cresceu a cada instante e enquanto a tempestade se intensificava, Lúcia colocou as mãos na cabeça, tentando processar tudo. Mas, se Brian está vivo, por que ninguém nos disse? Ele se escondeu para se proteger. E para proteger vocês, respondeu a figura, agora mais próxima. Mas a verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Há poderes em jogo, algo que transcende vocês. Nesse momento, Valéria colapsou. É por causa da nossa mãe. Ela sabia. Ela sempre soube. O impacto de suas palavras fez com que Lúcia sentisse o chão se abrir sob seus pés. O certificado da chocante realidade a cercava. A multidão começava a se dispersar, mas Lúcia e Lucas estavam paralisados, presos na interrogação. Por que nossa família está envolvida nisso? O que mais está escondido? Valéria, chorando, balançou a cabeça como se estivesse perdendo a razão. Eram peças de um quebra-cabeça que Lúcia nunca imaginou que a envolveria. Precisamos descobrir mais. O que você sabe realmente, Valéria? As palavras ecoaram enquanto a tempestade rugia, a realidade distorcida em seu interior. E enquanto a areia subia, trazendo consigo cada segredo, Lúcia sentiu o desespero crescer. Mas antes que Valéria pudesse responder, a figura interveio novamente. Sua voz firme. A tempestade não. É apenas climática. É uma manifestação do que ainda está por vir. Vocês estão prestes a saber tudo. E talvez isso não seja mais do que um jogo a ser jogado entre as sombras. Nesse instante, uma explosão de luz azul cortou o céu. Lúcia fechou os olhos, sentindo a força do vento. Os gritos da multidão foram abafados, e uma sensação estranha a envolveu. Quando abriu os olhos novamente, viu uma luz pulsante no meio da tempestade. Todos estavam paralisados, olhando assustados. E de dentro da luz, uma silhueta emergiu. Era uma mulher, vestida com um longo manto e uma expressão que misturava tristeza e urgência. Parem!
Tudo pode mudar agora, gritou ela, sua voz penetrando o caos. Quem é você? Valéria perguntou, as palavras escapando em desespero. Mas a mulher ignorou a pergunta, andando em direção a Lúcia. Eu sou sua avó, Lúcia. O chão praticamente desapareceu sob os pés de Lúcia. Não, isso não pode ser. Ela mal conseguia respirar. Você tá morta. A mulher assentiu, mas o ar dela era imponente, quase etéreo. Eu voltei para impedir que o ciclo se repita. A verdade que você procura pode salvar ou destruir você e sua família. Como você pode estar aqui? O medo e a confusão tomavam conta da mente de Lúcia. O que você quer de nós? Brian é o elo que você nunca soube que tinha. E Valéria, ela também está profundamente ligada a isso, a avó revelou. E o olhar de Brian se tornava cada vez mais sombrio. Se você não alterar sua decisão, todos sofrerão as consequências. O coração de Lúcia disparou. Ela não apenas tinha que escolher entre Brian e sua irmã, mas agora a história da própria família estava em jogo. A mulher estava prestes a dizer algo mais, algo que poderia mudar tudo, mas antes que pudesse completar, uma onda de energia irrompeu da tempestade, puxando-a de volta para a luz. Valéria e Lucas se moveram em direção a Lúcia, mas o caos os interrompeu e a avó desapareceu, deixando somente um eco de sua presença. Lúcia sentiu uma vertigem imensa, o impacto da revelação quase a desmaiando. Agora a verdade estava diante dela, crua e aterradora. O que significava para eles? E mais importante, o que aconteceria se não conseguisse tomar a decisão certa? Ela olhou para Brian e Valéria. A incerteza tomou conta de seu coração. Naquele momento, Lúcia sabia que a tempestade era apenas o começo do verdadeiro tormento. O que estava prestes a acontecer seria devastador, e com isso, o futuro de todos iria girar de forma abrupta, levando-os para um caminho que eles nunca poderiam ter previsto ou imaginado. Lúcia congelou. A tempestade ao redor dela parecia desaparecer. O que acabara de ouvir, a presença da avó, fez o coração dela disparar. O mundo estava repleto de sombras, e agora a verdade parecia estar mais distante do que nunca. Mas, antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar e apagou a luz. Um raio despencou do céu, atingindo o chão a poucos metros de onde estavam. A explosão foi tão intensa que a poeira e os destroços foram empurrados para todos os lados. Lúcia piscou, o brilho deixava suas pupilas ardendo e o ar estava carregado de eletricidade. Lúcia! Gritou Valéria, mas sua irmã estava paralisada, a visão turva. A luz do relâmpago havia revelado algo surpreendente. Emergiu do clarão uma figura sombria. Não era Brian, nem a avó. Era um homem estranho, de rosto encoberto e com um semblante cheio de desespero. Ele parecia familiar. O homem deu um passo à frente e Lúcia sentiu um nó no estômago. Eu sou seu pai, Lúcia, ele disse, e as palavras cortaram como uma faca quente. A aura dele era pesada, carregada de segredos. Como assim? O homem que ela pensava estar morto agora se revelava bem diante dela. Pai? O som da palavra escapuliu da boca de Lúcia, sem acreditar no que via. Isso não pode ser real. Você morreu quando eu era criança. Você não pode estar aqui. O que estava acontecendo? A tempestade rugia, mas a verdade era um tufão bem mais forte. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Não, fui forçado a me esconder. Estou aqui para te proteger. A todos vocês. Os olhares de Lucas e Valéria se cruzaram, cheios de confusão e incredulidade. Como você pode nos proteger se não esteve aqui? Valéria exclamou, a voz tremendo de raiva e dor. O homem a olhou, mas sua expressão de desespero era inabalável. Há forças trabalhando contra nós. Você não sabe, Lúcia, mas você e Valéria têm um legado.
E esse legado é mais do que família. É algo que pode mudar tudo. Que legado? Lúcia perguntou, seu coração acelerado. Momentos antes, ela estava na beira de um abismo emocional. E agora o chão se rasgava sob seus pés. Brian está em perigo e vocês também, continuou o homem. O poder que vocês possuem é a razão pela qual ele foi sequestrado e a razão pela qual eu precisei sumir. Vocês são as chaves para algo muito maior. As palavras dele provocaram um eco em seu coração. Mas Lúcia não entendia. Se somos chaves, chaves do quê? Sua voz se elevava à medida que o pânico a envolvia e a tempestade parecia se intensificar, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desabar. Então, como um eco distante, um grito cortante brotou da multidão. Não, 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 não! Era um conhecido, um amigo de infância. Lúcia virou-se para ver como todos os outros pareciam ter sido sugados para um enorme redemoinho de areia. O homem havia causado isso? Que tipo de poder ele tinha? Venham! Ele gritou, desesperadamente, tentando puxar Valéria para longe. Se não agirmos agora, não teremos outra chance. Lúcia se viu dividida. O pai que ela pensava estar morto estava ali, confirmando toda a tormenta em que estavam. E Brian? O que significava isso para ele? A areia o cercava, e logo não haveria como escapar desse turbilhão. Lúcia! O pai chamou, sua voz ressoando contra os gritos de caos. Você precisa entender, não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Você deve escolher confiar em mim ou deixar que a tempestade leve tudo que amamos. A incerteza lançou um peso em seu coração. O que mais esse homem ocultava? O que mais eles não sabiam? Nesse instante, Lúcia teve certeza de que escolher o lado errado significaria perder tudo, e a verdade que batia à porta estava tão distante quanto as nuvens que cobriam o céu. Escolher, o que isso significa? Sua voz tremeu. No fundo do seu ser, Lúcia sabia que essa decisão mudaria tudo, e o olhar dele parecia gritar por respostas. Mas o que a tempestade realmente desejava? E mais importante, como seria o mundo deles se optassem pela resposta errada? Enquanto a areia subia, uma nova realidade pulsava no ar, e Lúcia finalmente sentiu a verdadeira urgência de suas escolhas. O destino de todos estava em risco. Mas qual seria a verdade que ela estava prestes a descobrir? Lúcia congelou. A tempestade ao redor parecia desaparecer. O que acabara de ouvir, a presença do pai, fez seu coração disparar. O mundo estava repleto de sombras, e agora a verdade parecia estar mais distante do que nunca. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar e apagou a luz. Um raio despencou do céu, atingindo o chão a poucos metros dela. A explosão foi tão intensa que a poeira e os destroços foram empurrados para todos os lados. Lúcia piscou. O brilho deixava suas pupilas ardendo, e o ar estava carregado de eletricidade. Lúcia! Gritou Valéria, mas sua irmã estava paralisada, a visão turva. A luz do relâmpago havia revelado algo surpreendente. Emergiu do clarão uma figura sombria. Não era Brian, nem o pai. Era um homem estranho, de rosto encoberto e movimento rápido. Ele parecia conhecido. O homem deu um passo à frente e Lúcia sentiu um nó no estômago. Eu sou seu irmão, Lúcia, ele disse, e as palavras cortaram como uma faca quente. A aura dele era pesada, como se trouxesse segredos não ditos. O irmão que ela pensava ter perdido, completamente esquecido, agora estava ali, à sua frente. Como assim? Não pode! O som da palavra escapuliu da boca de Lúcia. Você morreu quando éramos crianças. Isso não é real. O que estava acontecendo?
A tempestade rugia, mas a realidade era um turbilhão bem mais forte. Estou aqui para te proteger, a todos vocês, disse ele, a voz envilecida pelo desespero. Lucas e Valéria trocavam olhares de confusão. O mundo deles, simplesmente, não fazia sentido. Você nos abandonou. Como pode ter coragem de aparecer agora? Valéria gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem a encarou, mas a expressão dele era de dor, não de raiva. Não era a minha escolha. Há forças trabalhando contra nós. Vocês não sabem, mas você e Lúcia são mais importantes do que imaginam. Ele respondeu, a voz cheia de urgência. E Brian, ele está em perigo. O poder que vocês têm é a razão pela qual ele foi sequestrado. As palavras dele eram como um golpe. Lúcia mal conseguia respirar. Que poder? O que você está dizendo? O medo a envolveu. A tempestade se intensificava e a areia começava a se levantar, formando redemoinhos ao redor deles. Vocês têm um legado. O irmão explicou, o olhar penetrante. A verdade sobre a família está prestes a ser revelada, e isso pode mudar tudo. Legado? Lúcia repetiu, com um eco de incredulidade. Ela trocou olhares com Valéria e Lucas, sem saber o que pensar. Então, o homem ficou sério. Você não entende. Nossa mãe é parte de uma linhagem antiga, e eu não devia estar aqui, mas fui chamado. Todos nós fomos. Nesse momento, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. As vozes da multidão se tornaram um rugido distante, enquanto o cenário ao redor deles se desintegrava em caos, e a tempestade parecia ganhar vida própria. A essência do poder oculto estava se acumulando, como se o próprio ar ficasse mais pesado. Vocês precisam sair daqui, agora! O irmão gritou. A urgência em sua voz provocou um arrepio na espinha de Lúcia. Brian pode não ser quem você acha. O que ele é, o que todos nós somos, é muito mais. As palavras cortaram como uma lâmina. O que mais estava escondido? O que ele estava revelando? Antes que Lúcia pudesse perguntar, uma tempestade de vento os envolveu. Os corpos voavam, as pessoas gritavam e a areia se levantava, engolindo tudo em seu caminho. De repente, uma explosão de luz cercou o lugar e tudo parou. Lúcia pensou que seu coração fosse parar de bater. Na intensidade do momento, ela percebeu a ligação entre todos eles, os segredos que mantinham a família unida e a origem de Brian. E então, como se indescritível e inevitável, um pensamento abominável surgiu na mente dela. E se o homem que estava diante dela, o irmão, não fosse realmente quem dizia ser? No instante seguinte, Lúcia teve a certeza. Algo mais profundo e obscuro estava em jogo. Quem é você realmente? Gritou, a voz presa por uma mistura de medo e fúria. Mas antes que pudesse ter uma resposta, a tempestade atingiu o pico. A luz a cegou e um vento forte varreu todos ao redor. A última imagem que Lúcia viu foi a de uma sombra se aproximando, trazendo à tona um eco de palavras perdidas no vento. Palavras que mudariam tudo. O chão sob seus pés se desfez, e com isso a conexão entre eles se dissolveu como areia, deixando apenas uma pergunta pulsando em seu coração. E se a verdade que eu procurei estava em mim o tempo todo? Lúcia piscou a luz ofuscante. A envolveu por um momento. Então tudo voltou a ficar escuro, e a tempestade parecia ter ganhado vida. O vento rugia como um animal selvagem, e a areia dançava em redemoinhos, cercando todos em uma prisão de caos. A energia na atmosfera era palpável, e o coração dela batia descompassado, martelando no peito como se estivesse prestes a explodir. Pai, você está vivo? As palavras saíram como um grito, a incredulidade tomando conta. O homem diante dela, com uma expressão tão familiar, mas tão distante ao mesmo tempo, parecia real e ao mesmo tempo um eco de memórias mortas. Eu precisei me esconder. Ele tentava explicar, mas a tempestade o interrompeu
com um estrondo ensurdecedor. Lúcia não sabia se estava mais assustada ou aliviada. Você precisa entender, Lúcia. Vocês, todos vocês, são importantes. A presença do pai estava carregada de segredos, e mais perguntas surgiram na mente de Lúcia. Brian, Valéria, a linhagem, tudo começou a se encaixar, mas de uma forma que a deixava tensa e sufocada. O tempo estava se esgotando, as sombras se aproximando. Por que você não nos procurou? Valéria questionou, a voz cheia de dor. O homem hesitou. O caminho que trilhei não era seguro. Se eu tivesse retornado antes, poderia ter custado a vida de vocês. A tempestade rugiu ainda mais forte, como se o universo estivesse tentando impedir que eles escutassem a verdade. Então, um clarão iluminou o céu, revelando a figura sombria que todos estavam esperando. Brian surgiu da escuridão, cercado por uma luz mágica e perturbadora. Algo nele estava diferente, mais forte, mais intenso. Eu não sou o que você pensa, Lúcia, ele declarou. E a firmeza na sua voz fez o chão tremer. A verdade que está enterrada pode custar muito a vocês. As palavras dele eram um eco do desespero que preenchia seu peito. Enquanto a tempestade rugia, puxando tudo ao redor, uma decisão crucial se formava na mente de Lúcia. O que está em jogo aqui? A vida de todos nós? A pergunta era um grito por respostas, e a atmosfera estava carregada de tensão. O futuro deles dependia da decisão que estariam prestes a tomar. Nesse instante, a figura do pai se aproximou mais. Deixe-me explicar antes que seja tarde demais. O mundo como conhecemos pode se desintegrar se não escolherem unir forças e enfrentar isso juntos. O olhar de Lúcia se fixou em Brian, depois em Valéria. Havia uma conexão intensa, um laço que transcendia as palavras. Nós somos mais fortes juntos. O que você disse sobre a linhagem significa que temos um destino a cumprir, não é? Sim, o pai confirmou. Um legado que pode salvar nossa cidade e todos que amamos, mas não podemos hesitar. Temos que enfrentar isso agora. As palavras soaram como um soco no estômago de Lúcia. Não havia mais tempo para medo ou dúvidas. Ela respirou fundo, a areia chicoteando seu rosto e trazendo um sentido de urgência, e fez sua escolha. Vamos juntos. Precisamos enfrentar a tempestade. Por Brian, pela nossa família. Com a determinação renovada, os três se uniram, formando um círculo na areia, e como se suas energias se entrelaçassem, uma luz começou a emanar deles. A tempestade hesitou, e a areia à sua volta começou a recuar. Num instante, a força oscila entre eles e o violento vento começou a aquietar. Sinto isso, Valéria exclamou, seu olhar fixo em Brian. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Mas antes que pudessem completar sua união, a escuridão se aproximou novamente, como um aviso. A conexão estava forte, mas a batalha ainda não estava ganha. O pai dele sorriu, como se finalmente estivesse vendo a esperança renascer. Vocês são mais poderosos do que pensam. A verdade que buscam os libertará. E no momento em que a luz começou a brilhar, a tempestade finalmente cedeu, e eles perceberam que, enquanto a conexão existisse, a verdadeira batalha só estava começando. Mas a sensação, de união agora pairava no ar, como um convite para o que viria a seguir. E quando tudo parecia calmo, a luz da verdade refletiu nos olhos de Lúcia, mostrando que a jornada ainda estava longe de terminar. Uma nova aventura estava prestes a começar. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora.